Olá, eu sou Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e este é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. Seguindo o nosso tema sobre inovações na educação, convidamos para conversar conosco o Guilherme Silveira, que é fundador e diretor de educação da Alura, a maior plataforma de cursos de tecnologia do Brasil, que tem sido um tema cada vez mais demandado pelo mercado de trabalho. Eu conversei com o Guilherme sobre a vasta experiência que ele e a Alura têm no setor educacional, principalmente no setor de educação à distância. E a gente falou também sobre as perspectivas para o futuro da educação no Brasil. Confira a seguir a nossa conversa. Guilherme, queria primeiro te agradecer pelo seu tempo aqui com a gente hoje. Eu sei que seu tempo é bastante escasso, então ter você aqui no PG Talks é incrível para a gente. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço pelo convite e poder estar participando aqui e conversar hoje. Obrigado. Guilherme, começando aqui com a nossa primeira pergunta, a gente queria basicamente conhecer um pouco mais da sua trajetória profissional. Então, eu sei que, além de mágico, né, literalmente, você já trabalhou na Alemanha no começo da sua carreira profissional, você desenvolveu vários outros projetos até se consolidar aí no projeto da Alura, que hoje é a maior plataforma brasileira de cursos de tecnologia. Mas eu queria saber um pouco mais de detalhes sobre a sua trajetória profissional, queria saber se você pode compartilhar com a gente, como que você chegou até a consolidação da Alura. Com certeza, eu vou falar demais, aí vocês cortam na edição o quanto vocês quiserem. Eu aprendi a programar muito cedo, não sei a idade direito, e vendo meu irmão programar. E curiosamente, a primeira lembrança que eu tenho de programação que ele fez foi uma mágica, que eu ensino em alguns dos cursos que a gente faz na Alura. É uma mágica com computador. E aí eu aprendi a programar em Basic, muito pequenininho, deve ter 9 anos, alguma fase por essa idade, mais ou menos. Aprendi Logo, Basic, e aí fui crescendo, né? Meu irmão foi para o caminho de C, se eu não me engano, Clipper, C, outras coisas, e aí eu fui aprendendo algumas outras coisas também. E programando um projetinho aqui, um projetinho ali para alguém da família. Eu lembro de fazer uma calculadora de juros e a calculadora reversa de juros reverso, nem sei o nome disso, mas calcular os juros baseado no pagamento, alguma coisa do gênero. Então eu fazia, por exemplo, aplicativos do gênero simples, né, chamando de aplicativo, mas eram programas no Windows, ou no DOS, às vezes. E por diversão eu explorava algumas coisas de gráficos, tentava fazer meu próprio jogo 3D, com DJGPP, coisas muito antigas, lá para 1995, 96. Aí já um pouquinho mais velho já. Aí, nessa época, comecei a fazer um projeto ou outro para cliente, para ganhar dinheiro mesmo, né? E aí no meu colegial, antigo colegial, né, ensino médio agora, aí eu comecei a trabalhar para valer mais, com estágio e programar e ganhar dinheiro através da programação, né? E desenvolver um próprio site. Eu fiz um site de canil online, onde vendia cachorros, até onde eu sei, era o primeiro do gênero, com foco de venda de animais via internet. E eu não tinha nenhum cachorro, eu vendia vários cachorros e não tinha nenhum cachorro, porque eu tinha os canis, tinha as pessoas, eu fazia esse intermédio através da internet, criei uma comunidade. Já era uma plataforma, já. Isso, e é curioso que tinha esse aspecto de comunidade, das pessoas compartilharem fotos, compartilharem histórias, tinha, sei lá, várias questões, tipo, né, os cachorros mais bem voltados, mais não bem voltados, sei lá o quê, tinha 1000 coisinhas. E o tempo foi passando, focando em diversas coisas aleatórias, criando vários sistemas diferentes para tentar otimizar tarefas do meu dia a dia, ganhar dinheiro e tocar a minha vida. E aí eu fazia escola técnica de edificações, porque eu não passei na escola técnica de programação, que era na ETESP na época, hoje em dia eu não sei qual é o nome, mas é a FATEC aqui em São Paulo, tem um ensino médio técnico. Eu passei na Federal, na Escola Técnica Federal, que chamava Escola Técnica Federal na época, e em edificações. E aí eu fiz edificações, e foi um ensino técnico muito ruim em questões pessoais e questões de desenvolvimento humano, tive muitas dificuldades, muitos problemas, mas na questão do aspecto profissional foi muito bom, porque ficou muito claro, após estudar edificações, que engenharia civil e arquitetura não era a coisa que eu queria fazer na minha vida. Ficou muito claro isso para mim. Eu lembro de momentos em que professores, professoras e colegas falaram coisas para mim horripilantes, que
ficava muito claro que não era esse tipo de trabalho que eu queria ter. Por outro lado, eu me lembro também no colegial, eu lembro de uma prova no ensino técnico, né, no terceiro ano do ensino técnico, em 1999, e era uma prova, era um curso era uma matéria de cálculo de estruturas, e então você tinha que fazer muito cálculo, né, muita computação, né, afinal computar é calcular, então tinha que fazer muito cálculo, muita computação numa planilha, então eu tinha sido ensinado a turma inteira a usar uma planilha, mas poxa, né, veja bem, já tinha lá, sei lá, era 99, tinha pelo menos 4, 5 anos que eu respirava planilhas e cálculos e coisas do gênero. Então já tem alguma certa fluência na coisa, né? Em ifs, em coisas do gênero no Excel, né? E aí eu lembro, a prova era tipo 1h40, e você só podia sair da prova depois de, sei lá, né, meia hora, alguma coisa assim. 40 minutos, tem sempre um tempo mínimo, né? Que é para alguém poder entrar. E eu lembro que um professor deu aquela prova, e eu lembro que eu acabei a prova em 3 minutos, e o professor pediu para eu ficar quieto. Ele falou, fica quietinho aí, finge que você tá fazendo, porque vai desanimar todo mundo, finge que você tá fazendo a prova. E aí eu fingi que eu tava fazendo a prova por mais 27 minutos, seja lá o que for, quando ele liberou para eu sair, né? E eu sou muito ruim em muita coisa, tinha matéria ali que eu precisei pedir ajuda para um colega meu que me ajudava a desenhar, que era desenho livre, etc, porque não conseguia fazer, né? Sou ruim em muitas coisas, mas nessa especificamente, com certeza eu estava à frente, porque eu tive mais oportunidade, mais acesso a essas ferramentas, muito mais novo do que o resto da classe, né, e o resto das pessoas na sala de aula. Então ficou muito claro para mim que programação era algo que eu queria. Também nos estágios de edificações, também eu ia no estágio, e aí meu chefe ou minha chefa falava para mim, olha, você vai ter que fazer essa tarefa. E eu começava a fazer no AutoCAD a tarefa e era super repetitiva, porque estagiário mandava fazer aquela coisa super repetitiva. Eu até lembro, eu apagava as linhas elétricas da Imbu Mirim e desenhava no padrão novo. Então eram umas plantas da prefeitura, você tinha que arrancar e colocar o desenho novo. Ou você tinha umas plantas de incêndio e aí você tinha que reposicionar os extintores e coisas do gênero. E era muito repetitivo, muito, era a mesma coisa 1 milhão de vezes. E aí eu programava em AutoLisp, que era uma linguagem de programação para AutoCAD, antes de VB for AutoCAD, algo do gênero, eu programava para automatizar essas tarefas, porque eu falava, não vou ficar aqui fazendo a mesma tarefa 1 milhão de vezes, vou automatizar isso, né? E eu tenho tanto um chefe quanto uma chefa que falaram para mim, olha, você não está sendo pago para fazer isso, você está sendo pago para ficar fazendo, né, para ficar apertando parafuso, e não para criar a máquina que aperta o parafuso. Então ficou muito claro que aquilo não era o que eu queria era criar ferramentas e não usar ferramentas, né? Eu quero desenhar ferramentas, agora mais ainda, hoje em dia fica muito claro para mim, eu gosto de desenhar ferramentas, né? Implementar elas, testar elas, etc. Então eu fui para esse lado da programação, aí quando eu terminei o colegial, desisti no último ano, não peguei o diploma técnico, prestei USP, não passei no primeiro ano, no segundo ano, olha, nem sei se prestei, não passei, no segundo ano passei em algumas faculdades, outras não, na USP eu passei em matemática, e aí eu fui fazer o primeiro semestre de matemática, foi quando, durante esse primeiro semestre eu trabalhei na Siemens, fiz um projeto lá dentro de programação, com uma equipe internacional, falava inglês, foi super legal a experiência, e eu recebi uma proposta para trabalhar na Alemanha, e com programação. E aí eu estava no mistério, porque era aquele primeiro semestre que eu estava fazendo matemática, sendo que eu queria ciência da computação, ou matemática, mas primeiro ciência da computação, e eu não tinha passado, estava na lista de espera. E aí eu literalmente fiquei de próximo na lista de espera, literalmente a pessoa antes de mim passou em ciência da computação, eu não, eu fiquei de próximo. Essa pessoa pegou essa vaga e eu não consegui entrar, né? E aí o dilema, né, continuo na matemática e tento uma transferência para ciência da computação, ou vou para a Alemanha trabalhar com engenharia de software, né, trabalhando, desenvolvendo sistemas. E aí eu fui para a Alemanha, tive essa oportunidade, fiquei lá 2 anos, basicamente. Voltei, porque eu ia perder a matrícula na USP, não podia trancar mais do que 2 anos, se não me engano era meio que isso. E falei, não, eu quero terminar, vou querer a faculdade, vai ser uma coisa boa, etc. Voltei. E aí, quando eu voltei, eu não terminei a faculdade, né? Porque aconteceram algumas coisas. Uma foi, quando eu estava na Alemanha ainda, eu dei um curso para um grupo de alemães de programação em Java. E ali foi onde eu percebi que tinha alguma coisa diferente, porque a gente tinha uma cliente, uma moça, que reclamava muito das coisas que a gente entregava. Ela era muito crítica, né? Crítica de formas negativas. Na crítica, não que ela era uma pessoa negativa, né? As críticas que elas faziam eram, em geral, muito negativas. E era muito claro isso para todo mundo da equipe. E aí me mandaram para a fábrica, né? Eu pedi para dar esse curso, era o curso avançado de Java.
E eu pedi para dar esse curso e eram pessoas que não eram programadores, engenheiros, nada do gênero, eram pessoas de procurement, de sei lá, de RH, não sei o quê, umas 5, 6 pessoas ali. E eu fui ensinar lá um assunto de Java, que é multithread, que é computação paralela, é um assunto razoavelmente complexo, não é uma coisa trivial, sabe? Não é a primeira coisa que você aprende em programação, não é. E quando você aprende, você sofre, é natural. Uhum. E aí eu ensinei lá, em alemão, tudo em alemão, voltei, e quando eu voltei para minha cidade, na segunda-feira, a minha chefe me chamou. E a minha chefe me chamou e falou assim, o que você fez lá? Aí eu falei, ixi, o que eu fiz lá, né? Olha o que eu fiz, né? Ela falou, porque a Karen, não lembro o nome, tô chutando que é Karen, não devia ser Karen. Porque a Karen falou que ela nunca aprendeu tanto na vida dela, quanto não sei o que, e deu um feedback, assim, super positivo, né? Então, Legal. claramente, tem alguma coisa ali com educação e programação aparecendo, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, meu irmão estava dando aula no que era Sun, né, que virou a Oracle comprou, que era a criadora do Java, e eu tentei vaga lá, não consegui, não tinha vaga para professor novo lá. Tentei em outras 2 empresas, cheguei a fazer entrevista nas outras 2 empresas, passou alguns meses, eu não tive resposta de nenhuma. Assumi que eu não seria contratado por nenhuma. Conversa vai, conversa vem com meu irmão, falei, não, vamos abrir empresa, vamos fazer, vamos não sei o quê, eu tava gostando disso, sempre tive de seguir os passos do meu irmão na educação, nesse momento, né? E aí bati no martelo, então um momento que falei, ou você abre comigo ou eu abro sozinho, que a gente foi e abriu o que era a Kaelon em 2003, 2004, acho que 2004. Uhum. Era a Kaelon. Então, cursos de programação presenciais de Java. Foi assim que a gente começou, 6 computadores, uma salinha pequena, e começamos a dar a primeira aula com, literalmente, um aluno de manhã e um aluno à tarde, ou isso, acho que uma de manhã e um de tarde. Eu acho que eu peguei a turma da tarde, o Paulo da turma da manhã, a turma, né, de 1, e a gente encheu com alguns colegas nossos para não ficar só uma pessoa na sala de aula, né, então já 3 pessoas em vez de ter uma. E assim, a gente começou a primeira turma e a gente sempre esteve muito envolvido com a comunidade, né, com a comunidade de desenvolvimento de software. Então, nosso nome, né, Guilherme, Paulo, sempre apareceu nesse meio, até hoje, isso está muito envolvido, né, estamos muito envolvidos com comunidades. E aí a gente foi encontrando esse caminho da educação na tecnologia, né, e isso foi crescendo, acabou tomando diversos aspectos da minha vida, né, com certeza, hoje em dia, à medida que isso cresceu, virou uma editora de livro, que é a Casa do Código, virou cursos de programação para pessoas mais jovens, como a Luristart, os cursos da Luristart, os cursos e os próprios cursos online da Alura, né? Acabou virando isso. E eu acabei me encontrando como sendo essa pessoa que eu sou um educador, né? Eu gosto de ensinar. Então, o que eu aprendo, eu quero dar um jeito de ensinar. Então, é nisso que eu me vejo, essa intersecção entre programação, dados, computação, né? O ato de computar, de usar o processamento computacional, né, da máquina digital, do computador digital. Essa intersecção de tudo isso com o ensino é onde eu me encontro, é onde eu vejo que tem algo de diferente por toda essa experiência de tantos anos, né? E é claro, ainda estou ativo em algumas outras áreas da empresa, mas acho que esse é o meu coração. Muito legal. Então eu percebi que o início da Alura meio que mais ou menos foi a Kaelon, então, e era uma ideia de curso presencial. Me corrija se eu estiver errado. E aí eu queria saber se é isso mesmo, se faz sentido, e como que vocês foram, então, para a Alura, para os cursos à distância, quando que surgiu essa ideia, como que foi isso? É isso mesmo, né? Então a gente começou com a Kaelon, cursos presenciais, e os cursos presenciais têm certos desafios e certas vantagens. Vou focar nos desafios, que é o momento de focar nos desafios, então vou falar deles. O primeiro deles é que a gente sabe que tem pessoas no Brasil inteiro interessadas em fazer os nossos cursos, porque as pessoas entram em contato, ligam, falam, mandam e-mail, estão na comunidade, a gente acompanha, a gente é fundador também do Guji, que era o maior site de fórum de perguntas e respostas do Brasil, de programação. Então, a gente tinha muitas informações sobre como a gente poderia ajudar pessoas no Brasil inteiro, né, na carreira dessas pessoas. Só que a gente, por não trabalhar com um modelo de franquia e querer trabalhar com um modelo onde a gente tem um controle mais próximo e mais fino sobre o formato e a entrega da educação, é muita dor de cabeça crescer de forma presencial. Porque
a qualquer dia, né, um professor ou uma professora pode ter uma diarreia e a gente precisa de alguém para substituir, porque eu não quero que a pessoa que, né, programou 5 sábados dela vai perder um sábado, vai ter que adicionar um sábado lá no final. E se a gente permitir que isso aconteça, eu tenho que ter salas extras paradas para poder dar conta disso. Então, na prática, eu preciso ter mais instrutores e instrutoras treinadas, aptas a dar esses cursos, a todos os tipos de cursos. Então, é uma dor de cabeça, uma engenharia de pessoas e de máquinas e de salas e de cursos, que é uma dor de cabeça muito grande para ficar na cabeça daquele conjunto de pessoas. Mas já tinha pelo menos 50 pessoas na empresa, talvez 100, alguma coisa do gênero. Então, a gente sempre disputou entre nós mesmos, sem dizer um para um lado, outro para o outro, mas todos contra todos, se o caminho do online fazia sentido ou não, né? Então, sempre um puxa de cá, puxa de lá, faz por causa disso, não faz, etc. E eu vou dizer, a minha experiência pessoal era que os cursos online eram muito ruins, até então. Eram experiências de aprendizado muito ruins. Então, quem desenhava essa experiência era muito ruim desde o começo. Então, para você comprar um curso, efetivamente na época que a gente decidiu fazer, por exemplo, o Sérgio fez um teste numa plataforma de ensino da época, para você comprar um curso, você tinha que escolher o curso, mandar um e-mail, te mandavam um boleto, aí você pagava o boleto, esperava alguns dias, que era o tempo para cair o boleto, e aí te liberavam o curso para você acessar. E é claro que não é assim que funciona a experiência online de qualquer coisa, né? Não é assim que a gente gosta que funcione. Por quê? Porque eu quero aprender alguma coisa. Eu não quero mandar um e-mail para pagar um boleto para daqui sei lá quantos dias, porque tem fim de semana, feriado bancário, etc., estudar alguma coisa finalmente. Não, eu quero aprender agora, né? Eu quero aprender agora, seja lá o que for, né? Então, essa experiência já começava péssima antes mesmo de você comprar o produto educacional, uma solução educacional. E durante a solução ali também era complicadíssimo, né? Ocorria a mesma coisa que a gente vê em muitas tecnologias, né? Quando o pessoal fala, olha, agora tem tela digital na sala de aula. A tela é digital, mas a aula continua a mesma. Então, quer dizer, não revolucionou porcaria nenhuma, né? E é dito, tem pesquisas que mostram, não serve para nada, né? Você só colocar uma tela digital, dar um tablet para todo mundo, não sei o quê, faz diferença nenhuma. Se você não mudar a forma, né, se a tecnologia, né, como um meio, não muda a forma que a gente trabalha, a educação, ela é só um papel mais caro, né? Ela é um caderno mais caro. Então, e é isso que a gente via muito, né? E aí teve um momento, um site específico, que era o Live Motion, que foi comprado pela Rosetta Stone e depois fechado. O Duolingo se baseou muito em algumas características dessas soluções de aprendizado de línguas. O Live Motion tinha uma comunidade de aprendizado e uma forma de trabalhar essa comunidade muito interessante. E aí, nesse momento, eu bati mais forte a tecla com a nossa equipe, falando, olha, diretoras falando, ó, eu acho que faz sentido agora a gente ir para um online, porque tá valendo a pena. E aí a gente partiu para esse lado. A gente foi tanto para editora de livro quanto para o online. A gente fez as duas apostas ao mesmo tempo, né? Criar uma editora e criar os cursos online. E aí, aos poucos, a Alura foi nascendo. Antes até nem com o nome Alura, era Kaelum Online. E aí, aos poucos, ela foi nascendo. Uhum. E aí, desde esse momento, vocês sentiram que, junto com vocês, o mercado de educação em tecnologia mudou, assim, no Brasil? Ou, não sei, vocês inovaram e as pessoas seguiram? Como é que foi isso? O mercado de educação e tecnologia, né? Teve muita coisa que mudou, com certeza, nesses últimos 10 anos, né? Muita coisa que mudou. É que a gente tem um detalhe curioso aqui nosso, que a gente está no mercado de educação e tecnologia de tecnologia, né? A gente ensina tecnologia através de EdTech. A gente chama EdTech de ensino de tecnologia. É super bizarro, né? Então, é muito meta, né? E, né, copyright, metaverso, nada a ver com a gente. O que a gente tem... Então, com certeza muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Eu tenho algumas conversas internas que o pessoal não gosta que eu fale dessa forma. Mas tem uma frase que eu escuto às vezes que é: curso bom é commodity. É uma frase que me incomoda. Porque eu sempre pergunto, então mostre o curso bom. Mostre o curso que você faz
e que você fala, nossa, todos os cursos daqui são incríveis. Não tem nenhum lugar que todos os cursos são incríveis. Todos os lugares têm cursos melhores, cursos piores. Todos os lugares têm. Então, um professor ou uma professora incrível não é commodity, não é fácil de ter uma pessoa trabalhando, é um trabalho, né? É um trabalho. É uma coisa a médio e longo prazo. Então, por mais que eu acho que muita coisa mudou, eu acho que uma coisa que é fundamental na EdTech, que é educação, o pessoal não foca tanto, não há tanta mudança. Então, muitas vezes, a visão do empreendedor, da empreendedora de EdTech, ela vem por causa da tecnologia e não por causa da educação. Ela vem porque olha como essa tecnologia pode fazer alguma coisa. E não porque olha como a educação pode ser feita de forma diferente ou alguma outra coisa. Ela vem com um peso muito forte de tecnologia, a solução de todos os males. A tecnologia vai resolver tudo. Não resolveu até hoje, não duvido muito que seja só a gente enfiar ela que vai resolver. Então, né, ensino à distância existia por rádio, existia por carta. Né? Mudou a tecnologia de uma para outra, mas se você continua ensinando a tabuada do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo, muito próximo, né? E os resultados costumam ser encontrados ser esses, tá? Os resultados de pesquisas costumam ser esses, de que não adianta você só mudar a mídia. Então, eu acho que teve muitos avanços em relação à tecnologia, mas infelizmente, muitas vezes, as tentativas de se colocar uma tecnologia na educação, elas vêm sem um apoio educacional. Né? Elas vêm sem um apoio educacional. O apoio educacional vem de baixo, não vem de cima. Entendi. E aí, se a pessoa de cima não tem minha opinião, não tem essa sensibilidade do dia a dia da educação, sei lá, sabe? E eu, pessoalmente, eu falo, né, eu sou professor até hoje eu dou aula, até hoje eu gosto de dar cursos e ver e participar desse processo. Seria diferente se eu tivesse parado 10 anos atrás. A minha experiência teria sido de 10 anos atrás. E eu não estou dizendo que quem deu aula 10 anos atrás e agora CEO, CTO, XPTO, seja lá o que for, não tem base para trabalhar com educação e tecnologia. Estou dizendo aqui, se as pessoas de educação não têm os cargos altos que tomam decisão e que têm todo o empenho, educação ficou em segundo lugar. E aí você vai ter o que você espera de educação em segundo lugar, tecnologia em primeiro. Você vai ter muita tecnologia e pouca educação. Né? É isso. Faz todo sentido. Então, o que eu sinto falta no mercado, nessa parte, é isso. Eu sinto falta de que o holofote, acho que é o holofote que fala, né? Não tem R, né? Ele bate forte na tecnologia e falta bater forte na educação. Faz todo sentido mesmo, Guilherme. As pessoas se empolgam um pouco com a tecnologia e esquecem das bases de educação, né? E aí, ligando com isso que você falou agora, eu queria te perguntar um pouco mais sobre o mercado de trabalho, né? A gente vê que nos últimos anos o mercado de trabalho tem cada vez mais demandado profissionais com formação em tecnologia, e eu queria saber como que dentro da Alura vocês enxergam isso, essa mudança de demanda do mercado de trabalho, e como que vocês estão se preparando para isso também. É uma coisa dura, né? Porque a gente vê que isso continua aumentando, né? Tudo que a gente acompanha, essa demanda continua aumentando por profissionais da área de tecnologia, sejam desenvolvedores, desenvolvedoras, pessoal de UX, usabilidade, pessoal de dados, diversas áreas, né? DevOps, segurança, todas essas áreas têm um crescimento na demanda, porque existe aquela questão da presença digital, né? Uma empresa, ou às vezes até mesmo uma profissional, sem uma presença digital, muitas vezes, entre aspas, não existe, né? Então, no momento que todo mundo passa a precisar de um site, todo mundo passa a precisar de uma app, né? Eu sei que não é todo mundo passa a precisar, mas essa sensação que a gente tem, que as empresas têm, etc., a demanda estoura, né? A demanda estoura para isso. E não é um efeito local brasileiro, é um efeito mundial, que piora mais ainda a situação, por exemplo, com câmbio alto, né? A gente tem muito poaching, né? As empresas de fora contratam as pessoas do Brasil, porque conseguem pagar um salário que lá, né, país de fora, de repente, é um salário baixíssimo, mas para a gente é um salário, de repente, alto. E aí a gente tem uma falta ainda maior de mão de obra, né, de pessoas capacitadas aqui trabalhando. Agora, um ponto que é importante e que a gente conversa é que, assim, muitas vezes as empresas procuram pessoas
experientes. Não existem essas pessoas no mercado. Isso é uma coisa que as empresas têm que entender. Não existe. Existe uma demanda muito maior do que o número de pessoas existentes no mercado com essa experiência. Então, se você quiser uma pessoa que realmente tem 10 anos de experiência, 20 anos de experiência com programação, vai ter que pagar muito caro, porque não existem essas pessoas. Então, a solução que a gente apresenta e que a gente acredita que é a que faz mais sentido para as empresas em geral, né, para o geral, ao invés de você ser super especialista como empresa, então, por exemplo, em vez de você escolher uma tecnologia super específica, que já não tem gente desenvolvendo software, e aí você escolhe uma tecnologia que tem menos gente ainda, putz, tá danada, né? Porque vai ter menos ainda para você escolher, vai ser mais caro ainda. Então, para a empresa média, para a mediana das empresas, tá? Não para a empresa que tem mais recursos de todas, para a mediana das empresas, é tentar escolher tecnologias que tem mais gente no mercado capaz de desenvolver. Mesmo que essa tecnologia não seja a tecnologia mais pop. Então, dessa forma, ela escolhendo profissionais ela escolhendo tecnologias que são mais populares, e populares no sentido de muita gente capaz de desenvolver nela, você tem um conjunto muito maior de pessoas que você possa contratar. Ao mesmo tempo, você vai ter que falar, olha, eu não vou contratar uma pessoa sênior, eu vou contratar uma pessoa que tem menos experiência de mercado, ou que tem menos experiência de programação, seja lá o que for, e capacitar essa pessoa, né? Historicamente, muitas empresas faziam isso, né? Quando a gente pensa lá, a carreira que a pessoa que começou como office boy ou algo do gênero e virou presidente do banco, ou não sei o que, algo do gênero. Espero que existam essas empresas, essas histórias. Então a gente lembra essas histórias, né, dos pais, avós, tios, tias, seja lá o que for. Quer dizer, o lugar deu espaço, elas não ficaram fazendo curso fora, né, curso fora por si própria. As empresas deram o espaço e foram capacitando essas pessoas. Então, se as empresas não perceberem que elas precisam, elas mesmas, contratar pessoas com menos experiência, elas vão estar procurando pessoas que não existem no mercado. E não tem milagre, não existe milagre. Uma pessoa, ela pode fazer o curso que for, não vai ser de um mês para o outro que ela vira sênior, não é. Comecei a programar, no mês seguinte sou sênior, não existe isso, né? Então, comecei a programar, estou capaz de trabalhar, e agora eu vou continuar crescendo e me desenvolvendo. Isso, beleza. Então, as empresas precisam ter essa conscientização de que a contratação tem que ser um nível mais júnior, entre aspas, né? Vou usar a palavra júnior, nível mais júnior, de tecnologias que estão mais massificadas, para que a gente possa contratar. Senão, não tem, né? Não tem, não existe milagre. Sem dúvida. Legal. Guilherme, uma última pergunta que eu queria já te fazer, aproveitando bastante do seu tempo aí, tem relação com o que a gente conversou no episódio anterior do PG Talks, que foi sobre inteligência artificial na educação. De certa forma, você já adiantou um pouco o tema aqui nas outras perguntas, mas eu queria saber de você como que você enxerga o futuro da forma de ensinar e o uso da inteligência artificial nessa forma de ensinar, né? Você chegou a falar um pouco da diferença do foco entre educação e tecnologia, mas hoje, cada vez mais, a gente tem ouvido falar no uso da inteligência artificial como forma de ensinar, como um meio para você utilizar no ensino. Queria ouvir de você um pouco sobre isso. Ótimo. Eu acho que tem vários casos legais. A minha história, o meu cruzamento de EdTech com inteligência artificial foi através de tutores inteligentes, né, os chamados tutores inteligentes, numa conferência na Grécia que eu fui muito tempo atrás, e tinha um pessoal do MIT apresentando um paper sobre inteligência artificial na educação, obviamente, e tutores inteligentes. E no caso, o que eles estavam apresentando era algo ligado com o que a Newton fez muito lá fora, aqui no Brasil acho que foi a Geek, a principal, mas várias outras empresas e escolas e universidades adotaram produtos ou desenvolveram produtos similares, que são aqueles sistemas adaptativos, né? Então, são sistemas adaptativos, em geral, baseados em questões, puramente questões. Então, um exemplo bem simples que eu vou dizer eu fui fazer uma prova de alemão, para aprender alemão, eu tinha voltado da Alemanha, fui fazer um instituto, e aí tinha um teste para saber qual era o meu nível. Então, em vez de eu fazer uma prova com 200 questões, que podia ser uma prova com 200 questões, ele me dá uma questão.
de acordo com a minha resposta dessa questão, o computador entende um pouco das minhas habilidades. E aí ele me dá uma questão mais próxima de onde ele acha que vai estar o meu nível. E aí ele vai me testando, né, um pouco para cima, um pouco para baixo num assunto, um pouco para cima, um pouco para baixo no outro assunto, até tentar me posicionar como é que eu estou, né, na língua escrita, falada, leitura, não sei o quê. Então, eu não preciso fazer as 200 questões. Basta eu fazer 47 questões que ele já sabe onde é que eu estou, qual que é o meu nível. Então, essa capacidade, por exemplo, do programa se adaptar com as perguntas e entender o que você já sabe e o que você não sabe, é uma coisa que matematicamente funciona e está lá e funciona, e é joia. Agora, a questão é, como é que eu coloco isso nas escolas? Como é que eu faço com que um aluno ou aluna que não tem apoio dentro de casa para estudar, utilize esse aplicativo para saber que parte da matéria do Enem ele tem que estudar ou ela tem que estudar. Ela tem um dispositivo, a pessoa nem se logou na escola durante o ano inteiro. Ela passou o ano inteiro sem se logar. Teve um ano de pandemia, a pessoa recebeu acesso online para o celular e o ano inteiro ela não se logou. Que diferença que fez o tutor inteligente na vida dessa pessoa? Então, eu acho assim, tem soluções super interessantes e super importantes como essas. O desafio é como é que a gente implementa isso. E implementar não é implementar o código. Implementar o código é um problema resolvido. Né? Você vai contratar as pessoas e vai implementar. Agora, como é que você faz isso rodar dentro das escolas e dentro das casas das pessoas para que isso traga o impacto que você promete que vai trazer? Esse é o desafio. Ideia boa, né? Ideias boas no mundo de educação tá cheio. Não falta. Uma maravilha que a gente tem um monte. Fazer isso rodar é o maior desafio. O maior desafio é como eu faço isso rodar. Né? É a implementação. Então, eu dei esses exemplos dos tutoriais porque, em pequena escala, tem exemplos de grande sucesso desses sistemas adaptativos, no sentido de que foram implementados e tiveram resultados medidos, em pequena escala, que foram incríveis. Em larga escala, eu não estou lembrado, e posso estar errado, não estou lembrado de ter visto os resultados em larga escala, né, de que, olha, a gente fez com que todas as escolas públicas do estado de São Paulo melhorassem em 10% o desempenho no Enem, isso assumindo que o Enem com teste objetivo seja uma métrica boa para aprendizado, né? Então isso eu não estou lembrado de encontrar. Outra coisa é eu encontrar dentro de uma escola que fez um teste, não sei o que, é outra história. Exato. Então esse de tutor inteligente, mas é claro, a inteligência artificial hoje em dia ela é usada em muitas outras coisas, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu usei a inteligência artificial para criar um sistema de recomendação dentro da Alura, que a gente teve resultados interessantes nas taxas de conclusão de cursos de alunos e alunas. Então quer dizer, em vez das pessoas fazerem um curso meio que aleatório, que elas achavam que era o melhor para ela, e desistirem, elas escolhem um curso que tem uma recomendação que foi feita razoavelmente por inteligência artificial, foi feito por inteligência artificial, e com isso tem uma taxa de conclusão maior, porque realmente fazia sentido para aquela pessoa na vida dela naquele instante. Tem o caso da Letros, que eu sou super enviesado para falar, que é inteligência artificial para, na parte de escrita, né, de língua portuguesa, na parte de escrita, vou simplificar e dizer redações, mas na língua escrita, e que é inteligência artificial e que traz resultados e comprovado em um número muito maior de escolas do que uma única escola, ou um grupo menor de pessoas. Então acho que tem alguns locais onde a inteligência artificial está se encaixando, mas o desafio sempre esbarra, principalmente quando a gente fala ensino formal, né, esqueci o termo agora, mas o ensino fundamental, médio e faculdades, né, o terceiro ensino superior. Quando a gente quer aplicar essas tecnologias nesse ensino, o desafio é ainda maior. Eu aplicar isso daí nas pessoas que têm tempo sobrando, que não precisam trabalhar para pagar a conta de luz, não sei o que, é uma história. Eu aplicar essa tecnologia para a população brasileira é outra história. E a mesma coisa, né, a Lura e qualquer outra solução nossa, né, a gente tem soluções que não atacam todo o público brasileiro que a gente gostaria de atacar, infelizmente. Não precisa ter a inteligência artificial como desafio para isso. Era isso. Perfeito. Guilherme, eu queria te agradecer de novo. Muito legal ter essa conversa com você aqui no PG Talks. Obrigado pelo seu tempo. E é isso por hoje. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço o convite de novo. Obrigado. Para não perder nenhum episódio do PG Talks, siga a gente e ative as notificações. Você nos encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, além da sua plataforma de áudio favorita.
Você nos encontra como PGLAW, PGLAW. Se tiver dúvidas ou comentários, não deixe de enviar para info@pglaw.com.br. Muito obrigado e boa semana.